Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia, uma quarta-feira. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. São exatamente 7 horas da manhã. Estamos iniciando o nosso estudo com o reverendo Davidson, os segredos revelados no livro de Jó. Então, eu quero desde já iniciar orando e logo em seguida já passar para ele, para que ele possa estar dando aí seguimento à nossa programação. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Ti. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Continua, Senhor, nos sustentando, nos fortalecendo. Pedimos por aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, e ainda outros, Senhor, estão em deslocamento ou se organizando, Senhor, para chegar na escola, para resolver suas questões. Abençoa. Use essa live com graça e com sabedoria para que vidas sejam edificadas e gere a fé também, Senhor, nas pessoas. A fé salvífica no seu Filho amado. Assim nós choramos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia, bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Tudo bem com a família? Tudo bem com todos da igreja? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que o senhor tá? Como é que tá a mamãe? A gente esqueceu de perguntar na última semana. Como é que tá a mamãe? Tá tudo bem? Sim, ela tem tido umas dorezinhas na coluna, mas fora isso, o tratamento dos rins estão voltando, né? Estão normalizando. E aos poucos, é uma questão de tempo até tudo voltar ao normal. Ela já está em casa, já está, né, no seu dia a dia aqui por perto, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Joia, joia. Seu papai também tinha passado por uma cirurgia, não foi isso? Sim, sim, ele está bem, está se recuperando bem, é só algumas revisões, mas fora isso, está tudo perfeitamente bem. Já está até dirigindo. Ah, que legal, que legal. Bom, reverendo Davis, eu vou sair de fininho, porque a proposta é fazer o estudo, é divulgar o seu material, tá bom? Deus te abençoe, Deus te use com graça e com sabedoria. Amém, obrigado, pastor Aderson. É sempre bom, né, estarmos juntos para estarmos trabalhando, né, o nosso estudo e também trabalhando as nossas lives e recomendações literárias. Como sempre, né, eu tenho mostrado aqui para vocês, você que tem nos acompanhado já sabe, mas se você entrou aqui agora, né, caiu de paraquedas aqui, ó, o livro A Semente e a Palavra, na sua segunda edição, um livro para pregadores, tá? Se você é pregador da Palavra de Deus, neste livro aqui, de 400 páginas, eu vou te ensinar a fazer sermões narrativos, usando as técnicas de cinema, teatro, técnicas linguísticas também, tudo adaptado ao sermão oral, para que você possa, então, pregar de modo impactante a palavra de Deus, fazendo narrativas, tá legal? É bem interessante e tem inclusive um curso gratuito na internet baseado nesse livro aqui para você ter uma espécie de degustação. Então, acesse lá o site www.contextualizar.com.br e você vai ter acesso a esse curso gratuito para conhecer um pouco mais sobre esse meu livro. O outro livro que deu a seu tom da nova pegada literária que eu tenho trabalhado
É o livro Revelações Originais, do Salmo 23, aqui, ó, Segredos Revelados da Bíblia Hebraica, tá? Então você percebe aqui que é o Salmo 23 totalmente comentado em profundidade. Versículo por versículo, palavra por palavra, tudo à luz do hebraico. Então, todos os segredos do que Deus quis mostrar para você, do que Deus quis revelar para nós, sobre o seu relacionamento conosco enquanto pastor e ovelhas, aqui você vai ter os segredos revelados, tá? Imperdível para você conhecer a mensagem do Salmo 23. E na mesma pegada dela, desse livro, né, eu tenho aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, dessa vez com o Salmo 91, tá bem? Ó, direto da língua original hebraica, tá bom? Os segredos também revelados no Salmo 91. Aqui você vai ter, numa diagramação belíssima, assim como do Salmo 23, né? Você vai ver aqui os segredos revelados do texto, tudo à luz do hebraico, tá? Aqui, ó, uma diagramação extraordinária, né? Você vai ver aqui tanto beleza física, quanto beleza também, beleza estética, né? Quanto beleza também no conteúdo. Você vai ter muita informação importante sobre o Salmo 91 para, de fato, conhecer essa mensagem e entender plenamente o Salmo 91, né? E aqui, ó, o livro desse ano, o lançamento desse ano, que eu tenho divulgado bastante, e é também o livro que é a base dos nossos estudos dessa série sobre o livro de Jó, não é? Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Também tem base no hebraico, mas não é um comentário exaustivo, versículo por versículo, porque o livro de Jó é muito grande. Então seria o trabalho de uma vida, não é? Mas aqui você vê os temas mais importantes do livro de Jó. Você vai ter uma visão panorâmica do livro de Jó e todos os temas importantes e difíceis do livro de Jó comentados à exaustão, tá? Então você vai ter aqui uma abordagem fantástica sobre esses temas, principalmente os temas principais, os dois temas principais do livro de Jó, que é a questão do sofrimento dos justos, esse é o tema principal, e outro tema também que é principal, mas de menor importância, é o tema da integridade, que é o subtítulo deste livro, né? A disputa pela integridade no livro de Jó. Então, aqui você vai ver o quanto Deus revelou de como devemos fazer, de como devemos agir, para vencer, inclusive, os nossos próprios problemas, os nossos próprios sofrimentos, tá? Seja em qual área for. Então, se você quiser fazer contato comigo, eu vou te enviar um link, e nesse link você vai ter todas as minhas obras, até aquelas que eu não tenho mostrado aqui. Você vai ver as minhas obras, vai conhecer também meus livros gratuitos que você pode baixar, cursos gratuitos e outros cursos também. Então, tudo isso para você. É só fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Envie uma mensagem pelo WhatsApp nesse número e eu terei prazer em enviar para você o link. E nesse link você vai conseguir adquirir qualquer obra, curso e também pegar de graça o que eu tenho oferecido para você. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos então prontos para o nosso estudo de hoje. Isso, já está aqui na tela. Você já vê aqui a nossa apostila. Estamos na página 34 e vamos falar hoje sobre amigos ou acusadores. Vamos tratar hoje sobre os amigos de Jó. Mas antes, você também pode pegar de graça esse material aqui, ó. É o resumo do livro, Além do Sofrimento, que estamos trabalhando a partir deste resumo. Então você pode ver aqui, ó, segredos revelados do livro de Jó. Esse PDF aqui, esse resumo é de graça para você. Então entenda, só o resumo tem 50 páginas. Veja bem, 50 páginas no PDF com o resumo do livro inteiro para você. É uma espécie de degustação que você pode ter. Então você pega de graça, pede de graça, pastor Aderson,
ou então faça contato comigo pelo meu WhatsApp, eu envio para você, nós podemos enviar para você o resumo dos nossos estudos aqui, tá bom? Então é muito importante que você saiba que pode pegar esse recurso, esse material gratuitamente. Bom, voltamos então aqui para a nossa página 34, amigos ou acusadores. Amigos ou acusadores, a complexidade nas relações em Jó. Vamos ver aqui o que acertaram e o que erraram os amigos de Jó, inclusive o último amigo que chegou bem no final da narrativa, ele trouxe uma perspectiva assim bastante diversificada, mas no geral, os outros amigos de Jó, os 3 amigos de Jó inicialmente, eles trabalharam mais ou menos a mesma perspectiva, ou então uma perspectiva muito parecida, com uma variação muito pequena entre essas perspectivas, tá legal? Mas o Eliú, principalmente, foi um amigo que trouxe uma perspectiva um pouco melhorada, mas ainda assim não uma perspectiva real do que de fato estava acontecendo, tá bom? Mas vamos lá, não vamos queimar etapas, né? Vamos começar aqui então, falando de um modo geral, os amigos de Jó, tá? Temos aqui Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Como eu já disse, Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos iniciais, talvez os mais velhos, os mais antigos, eles tinham uma perspectiva muito próxima uma da outra. É quase que uma reverberação da mesma ideia geral, tá? Esses 3 aqui. Eliú, como a gente vai ver, teve uma perspectiva ligeiramente diferente, tá? Mas ainda não estava totalmente fora da mesma perspectiva parecida dos outros 3 amigos. Esses, portanto, esses 4 amigos aqui, são os amigos de Jó que entraram em diálogo com ele durante o seu período de sofrimento. Então, cada um deles apresenta uma perspectiva sobre o sofrimento e a justiça divina, que é o tema principal, né? A questão do sofrimento do justo, o sofrimento de Jó, os motivos pelos quais ele estava sofrendo e também o modo como Deus define a sua justiça, como ele está exercendo a sua justiça, tá bom? Aqui, então, há uma discussão ampla entre os amigos de Jó sobre esses assuntos. É bom lembrar para você, dando uma pegada mais prática, que os 3 amigos de Jó, principalmente, porque ele só aparece no final, mas esses 3 amigos de Jó aqui começam acertando. Eles só chegam lá, onde Jó estava, sentado lá no lixão, né, no monturo ali, se coçando com os cacos de telha. Então eles apenas chegam onde Jó estava, ficam ali com ele, fazendo companhia por aproximadamente uma semana, por um tempo, né? Assim, e ficam ali chorando junto com ele, se lamentando, fazendo companhia. Nesse início é que eles calam a boca para apenas estarem ali sendo solidários a Jó, eles acertaram. Enquanto eles não falaram, eles acertaram, tá? Depois de um tempo, eles então, provavelmente combinando entre eles começam a falar. E nos turnos de fala de cada um, e aqui começa, né, essa parte do livro, quando fala dos turnos de fala deles e a conversa deles com Jó, ali começa o trabalho poético propriamente, porque até então era o prólogo dos 2 primeiros capítulos e a narrativa era uma narrativa em prosa, tá? Uma narrativa em prosa só descrevendo o que estava acontecendo ali. Nas falas dos amigos de Jó e nas falas do próprio Jó e depois a fala do próprio Deus, tudo isso agora passa a ser narrativa poética. Passa a ser, então, uma descrição poética bem no estilo antigo mesmo, né, da época bíblica lá. E como nós já vimos aqui também, o gênero literário em que esse livro está classificado é o gênero da poesia especulativa,
ou da sabedoria especulativa, melhor dizendo, né? A sabedoria especulativa. Então, você vê que ele faz Bildad e Zofar numa perspectiva muito próxima uma da outra, eles reforçando a mesma tese, e ele um pouquinho diferente, mas também não tão diferente assim, tá? Ele, portanto, dá uma perspectiva sobre o sofrimento e a justiça divina, esses amigos dele. Vamos ver um por um, tá? Vamos ver aqui alguma característica resumida um por um. E no livro, é claro, eu trabalho muito mais, com muito mais propriedade, a perspectiva de cada um, tá? Então vamos lá. Era o líder do grupo. Isso me deixa a entender que ele era provavelmente o mais velho, era provavelmente o ancião, porque naquele período patriarcal, que é onde a narrativa de Jó está inserida, o líder do grupo era o mais velho, era o ancião. Por isso, há uma forte tendência a entendermos, os especialistas, né, falam isso, de que ele faz, por ser o líder do grupo, é o primeiro a falar, ele era, portanto, o mais velho, tá bom? Ele era o mais velho e os amigos de Jó, ele era, portanto, o ancião. Eu não sei se é mais velho ou mais novo do que Jó, propriamente, mas se Jó era o líder, né, do grupo, de um modo geral, o Elifaz era o segundo. E naquela situação em que Jó estava, ele faz então como líder deste grupo, ele toma a iniciativa e fala primeiro, tá? Defende a visão tradicional da teologia da retribuição, que eu também já discuti com vocês aqui em aulas anteriores, tá bom? Mas em todo caso, mais à frente, vamos voltar a falar. A teologia da retribuição é o seguinte: o que você faz dentro da perspectiva meritocrática, da meritocracia, o que você faz, você então recebe proporcional ao que você fez, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Então, se você é justo e faz o bem, na teologia da retribuição ou na teologia meritocrática, você recebe as bênçãos da sua justiça. É o salário da justiça, não é? Enquanto que, se você pratica o mal, você pratica a impiedade, então você também vai recolher o salário da impiedade. Você vai recolher a justa retribuição pelo mal que você praticou. Então, a teologia da retribuição, ela é bíblica e Deus trabalha com ela, tá? Não pense você, eu fui salvo pela graça, então agora posso fazer o pecado que eu quiser, que eu já estou perdoado. Não, Nina, não. Você precisa também se consertar diante de Deus no seu dia a dia, em cada pecado, cada pecadinho, por menor que seja, que você esteja praticando, tá? É preciso pedir perdão a Deus como qualquer outro pecado. E a grande questão aqui é que quando você se importa como Jó se importava, em estar agradando a Deus nos mínimos detalhes do dia a dia, você então pode ser classificado como justificado por Jesus. De modo passivo, você recebeu a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, isso faz de você uma pessoa justificada perante Deus. Então, Deus olha para você e vê em você alguém justo. E por isso você vai receber as bênçãos da justificação. Isso também é teologia da retribuição. Um tanto quanto de modo indireto, porque, na verdade, é a justiça perfeita de Cristo que está sendo aplicada à sua vida, à minha vida, nós que estamos em Cristo Jesus, né? Então, essa atribuição da justiça de Cristo a nós é o que nos faz receber as bênçãos da vida de obediência de um justo, tá? E é claro, você vai ter que demonstrar essa vida de obediência também no seu dia a dia. Para a sua própria salvação, você só precisou de fé em Cristo. Agora, para manter essa salvação no seu processo de santificação, você vai ter que agradar a Deus. Agora sim, você tem possibilidade para isso, mas através também do seu dia a dia
na sua santificação pessoal, tá? Então, para isso você foi salvo, para você ser amigo de Deus e você ter agora condições de obedecer a Deus e então receber a vida eterna nessa vida após a sua morte aqui, para de fato você encontrar essa felicidade eterna, que é o prêmio final de todo aquele que em justiça, porque foi justificado por Cristo, agora consegue agradar a Deus, tá? Então ele defende a visão tradicional da teologia da retribuição, acreditando que o sofrimento de Jó é o resultado dos seus próprios pecados. Então essa é a lógica. Como a teologia da retribuição ela estava em voga e de fato ainda hoje está, mas a grande questão aqui é que ele tomando a voz como líder do grupo, ele acreditava, porque essa era a lógica, que assim como Jó recebeu as bênçãos de Deus enquanto ele estava sendo justo, Jó provavelmente cometeu algum pecado sério, para que Deus então desse a retribuição desse pecado, e então Jó estava passando por aquilo, porque a incógnita aqui, que é o que os amigos de Jó tentaram lutar para entender, e eles erraram nesse ponto, né, quando começaram a falar, a incógnita aqui era o motivo pelo qual Deus estava agindo daquele jeito com Jó. Essa era a incógnita, que é o que o livro já traz de cara logo no prólogo, não é o motivo. Mas para Jó isso não estava claro, muito menos para os amigos de Jó. Então a questão aqui é que eles entenderam que como a justiça retributiva, como a teologia da retribuição, ela era séria, era certa e estava em voga, então o elemento que eles tinham de comparação é o seguinte: Jó estava rico, Jó era bom, estava bem, agora ele está mal, agora ele perdeu tudo, agora ele está doente, inclusive. Então houve um pecado sério que motivou Deus a maltratar Jó, a trazer a retribuição desse pecado diretamente para Jó. Essa era a lógica, tá? Que tem tudo a ver com a teologia da retribuição. O ímpio recebe mesmo, de modo lógico e proporcional, o salário da sua impiedade. Paulo, inclusive, fala isso em Romanos, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Essa é também a teologia da retribuição, tá? A grande questão aqui é que ele faz Zofar e outro esqueci, Bildade, né? Ele faz Bildade, Zofar e Eliú também um pouco. Eles levam muito a ferro e fogo a teologia da retribuição, ou seja, eles não admitiam que poderia haver exceções ou algum tipo de flexibilização ou suspensão temporária, entenda como você desejar, né? Mas ou uma flexibilização ou uma suspensão temporária de Deus colocar a teologia da retribuição em ação devido a algumas circunstâncias que nós, seres humanos, desconhecemos. Então, de fato, nós, seres humanos, não compreendemos tudo. E a gente é muito rápido ao julgar, não é? A Bíblia, na verdade, manda a gente julgar, manda a igreja, inclusive, julgar no Novo Testamento. Eu tenho um vídeo lá no meu canal, um pequeno estudo que eu fiz sobre essa questão do não julgueis, tá bom? Você pode procurar lá, você vai gostar desse material. Ali eu explico e mostro as verdades da Bíblia, de que, na verdade, nós temos sim que julgar, mas não o juízo temerário, não aquele juízo descomprometido, né? Movido por preconceitos ou algo assim. É o juízo depois de análise. Depois que analisamos, tomamos uma decisão e julgamos, portanto, determinada ação de alguém, julgamos a atitude, né, de alguém, e a igreja, inclusive, errou. A igreja de Corinto, Paulo diz que ela errou ao não julgar e entregar um certo irmão lá que estava tendo pecado, no mínimo, de incesto na própria igreja de Corinto. Né? Você pode ver essa passagem lá em 1 Coríntios. Então, você vai ver que Paulo classifica a igreja como tendo errado ao deixar essa questão correr frouxa,
porque não queria julgar esse irmão, tá? Então, o julgamento era preciso fazer. Só que você vai fazer depois de um julgamento, depois, na verdade, depois de uma análise, depois de você compreender a situação dentro de todo o conteúdo do que você pode apurar, né? Tem que ser um julgamento sólido, um julgamento justo, né? Para que você possa, de fato, fazer justiça. Então, ele defende essa visão tradicional da teologia da retribuição, mas não admitia flexibilização. Para ele é ferro e fogo, é aquilo lá, é preto no branco. Então, se Jó estava colhendo o salário do pecado, é porque ele havia de fato pecado e era um pecado sério na cabeça de Elifaz, tá? Por isso o resultado de Jó estar do jeito que estava. Bom, então ele faz, por compreender assim, em todas as falas de Elifaz, ele exorta Jó a se arrepender para receber a misericórdia e a restauração de Deus. Você percebe que até mesmo na fala da mulher de Jó, que a gente viu na aula passada, até mesmo na fala dela, você vê também aqui que a cabeça dela estava funcionando em termos de teologia da retribuição. E nós que conhecemos o prólogo de Jó, a gente já viu que, na verdade, a teologia da retribuição estava acontecendo antes de Satanás receber de Deus a autorização para poder tocar na vida de Jó, tá? Tocar na saúde e nos bens de Jó e na família de Jó. Então, a teologia da retribuição, ou seja, o pagamento pela justiça, ela estava funcionando normalmente antes do prólogo acontecer. E antes da gente, então, ver o que estava realmente em jogo ali. Quando Deus suspende a teologia da retribuição e estava, de fato, abençoando Jó, isso não era um ato de teologia da retribuição, mas era um ato diferente. Era uma espécie de prova, porque Jó agora estava ali sendo visto pelo diabo, visto pelos anjos, pelos demônios até, e tinha uma plateia espiritual olhando a vida de Jó, coisa que não se haviam percebido antes. Então era por isso, a gente sabe disso, mas Jó não sabia. Os amigos de Jó não sabiam, não é? Para eles era uma incógnita. O único elemento prático e real que eles tinham, na verdade, eram dois. Primeiro, a tese da teologia da retribuição, né, no seu estado mais puro possível dessa tese. E, em segundo lugar, a consequência do que Jó estava enfrentando. Então, somando 1 mais 1, deu 2. Não é? A teologia da retribuição existe. Jó está pagando um preço alto por isso, então o segredo tinha pecado escondido aí. Jó pecou, foi um pecado sério, ele escondeu da gente, escondeu da sociedade, e agora a gente está vendo Deus puni-lo por causa disso. Tá? Essa era a lógica dos amigos de Jó, especialmente ele faz o líder e o primeiro a falar. Então ele exortou a Jó, por causa desse pecado, essa noção de pecado escondido, né, de Jó, ele exortou Jó a se arrepender para receber a misericórdia e a restauração de Deus após o seu arrependimento e, naturalmente, após a sua confissão de pecados. Tá legal? Essa era a questão que ele estava levantando contra Jó. Outro amigo de Jó, o segundo amigo a falar, é Bildade. Ele foi classificado aqui como tradicionalista, né? Enquanto ele era o líder do grupo, talvez o mais velho, né? E Bildade segue na toada do líder do grupo. Ele não modifica quase nada do que ele falou. Ele é apenas, na verdade, uma reverberação do que ele já tinha falado. Ele, portanto, assume essa visão tradicionalista, ele é um super tradicional. Era aquele que não admitia nenhuma flexibilização, ele era rígido, assim como também ele era. Né? A gente está percebendo aqui em Bildade também, talvez até uma rigidez, um grau um pouquinho maior. Tá? O que é interessante também, porque quando o líder quando o líder é muito rígido na sua liderança, os liderados também tendem a imitar esse líder. Então, se ele era rígido, Bildade também
é tão rígido quanto e até um pouco maior. Ele dá um pouquinho mais de sal nessa rigidez. Por quê? Porque como o segundo líder, ou o segundo que estava provavelmente na sucessão, quando ele fosse partir, Bildade tinha que mostrar serviço. Então ele tinha que mostrar que ele estava de fato à altura de ser o segundo na linha sucessória quando ele fosse partir, tá? Então a Bildade pega essa visão tradicionalista de Elifaz e talvez dá uma pitada um pouco maior de rigidez, porque ele tinha algo para mostrar, ele tinha serviço para mostrar, para poder garantir-se como líder nato que iria substituir nesse grupo, né? Iria substituir o Elifaz quando o Elifaz partisse, tá? Isso aqui é uma especulação minha, mas ela tem base no próprio sistema da cultura judaica antiga, tá bom? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então a Bildade reafirma a crença de que o sofrimento é sempre consequência do pecado, tá? Ele pega a mesma tese de Elifaz, reforça essa tese e aumenta ainda a escala, né? A compreensão dessa tese de modo rígido, por isso ele é o tradicionalista. Eu acredito que ele seja o segundo na linha sucessória logo após Elifaz, tá bom? Para ser líder desse grupo. Bildade então argumenta que Jó deve ter cometido graves pecados para merecer tal calamidade, como Elifaz já havia falado, né? Bildade, portanto, ele reverbera a fala de Elifaz, aumentando um pouco o seu alcance, né? Reverberando um pouco mais de força a mesma tese que Elifaz já tinha falado. E Zofar, o terceiro amigo a falar, né? O Zofar, ele também é classificado como ortodoxo, aquele que pensa, né, de modo correto, né, segundo a visão, que é também uma segunda forma de reforço. O segundo reforço, né, temos aqui a fala inicial de Elifaz, o primeiro reforço, com o aumento, né, o escalonamento, né, de força da fala de Bildade. E se Bildade tinha motivos para ser mais rígido do que ele faz, Zofar ainda mais, porque era o terceiro na linha sucessória. Então, Zofar aumenta um pouco mais também, né? Zofar adota uma abordagem incisiva e crítica, ele era mais ácido, acusando Jó de hipocrisia, olha aqui, né? Aqui já parte para o lado pessoal, né? Quase para as vias de fato. Acusando Jó de hipocrisia e pecado também. Então, além de pecador, para Zofar, além de pecador, Jó era hipócrita, porque ele fingia ter uma vida de santidade, fazendo os sacrifícios pela família, coisa e tal, né? Tendo uma vida de santidade, mas era tudo hipocrisia. Ou seja, para Elifaz e Bildade, Jó tinha cometido um pecado e esse pecado deu start à sua provação, né, aos seus sofrimentos. Para Zofar, o buraco é mais embaixo. Ele é tão ortodoxo que Jó estava sendo hipócrita desde o começo. Ele estava cometendo pecados desde o começo, fingindo-se santo nessa hipocrisia, e chegou o tempo que Deus disse: basta, já estou aturando Jó muito tempo, Jó está sendo hipócrita durante muito tempo.
Então, a partir de agora, eu vou trazer sofrimento para punir Jó. Entende? Então, para Zofar, ele era mais ácido por isso. Ele aumenta ainda mais o tom do que ele faz já havia aberto. Aquele tom, né, de trazer força pela teologia da retribuição. Aqui ele vai mais além disso, né? Ele bota Jó como sendo ímpio e hipócrita desde o começo, tá? Então, Zofar aqui, ele pega mais pesado, parte para o argumento ad hominem, né? Como a gente fala na teoria dos argumentos, né? De um debate. Ou seja, é o ataque direto à pessoa. Se já foi atacada a ideia, já foi demonstrado por os outros amigos que Jó havia pecado, então, além de pecador, ele é hipócrita, porque ele se fingiu ter uma vida santa que, na verdade, ele não tinha, não é? Então, o Zofar aqui foi o mais ácido deles, porque ele partiu direto para o ad hominem, né? O argumento contra a pessoa. Isso significa o ad hominem. É você atacar a pessoa e não as ideias dessa pessoa num debate, né? Então, Zofar insiste que o sofrimento de Jó é o resultado direto das suas transgressões, tanto o pecado em si, que provavelmente na cabeça de Zofar era o pecado recorrente e antigo, quanto também da hipocrisia em se manter com essa imagem de santarrão sem de fato si, tá? Antes de seguir para o nosso último amigo aqui, eu quero frisar para vocês o quanto a gente não é diferente desses amigos de Jó. Nós não somos diferentes. Nós temos essa visão rígida da teologia da retribuição e no dia a dia a gente acaba demonstrando isso. A gente, por ter razões sociais, a gente acaba assumindo uma tese ou uma postura de uma rigidez ainda maior do que o nosso líder, porque a gente quer ter algum tipo de interesse social nisso. Eu quero alcançar algum tipo de vitória nisso. Eu preciso mostrar para o meu líder de que eu tenho lenha para queimar, de que eu tenho qualidades de rigidez seguindo a toada dele. Eu sou, portanto, leal ao meu líder e consigo, então, nessa minha lealdade, demonstrar que eu tenho condições de substituí-lo quando ele faltar. Esse era o interesse provável de humildade, né? E Zofar, então, aumenta a sua escalona ainda mais esse interesse, por isso ele é mais rígido. E quantas vezes a gente faz assim, né? Na própria igreja, na família, no trabalho, no nosso dia a dia, na escola. Quantas vezes a gente, para poder ficar uma posição, a gente, para poder alcançar algum resultado que a gente sonha em ter, de melhorar de vida, né? De sair da nossa situação, ou se for no contexto de igreja, mostrar para o meu pastor, né, que eu tenho condições de ser um líder cada vez mais confiável, ele pode contar comigo e com isso também receber as vitórias sociais, porque não se engane, na igreja também há disputas em cargos, disputas de confiança da liderança, do pastor e do líder, de modo geral, também com interesses sociais. Isso também é uma realidade nas igrejas, né? Não devia ser assim. Mas, como toda a sociedade humana, estamos sujeitos a isso, em todo grupo humano, né? Então, a igreja também ela está sujeita a outros tipos de interesse, que não sejam apenas os interesses espirituais genuínos, de servir mesmo a Deus com o coração aberto, com o coração inteiro. Entenda, existe muita gente ainda que é de fato sincero, que quer servir a Deus com o coração inteiro. A gente muitas vezes começa a exagerar porque a gente é vítima ou então vê muita coisa errada acontecendo na liderança da igreja e a gente acaba exagerando, achando que todo mundo é desse jeito. Não é, tá? A maioria dos crentes em Cristo, aqueles que se converteram mesmo, eles são sinceros. Eles são realmente sinceros, eles querem de fato servir a Deus com o coração inteiro e com muita amplitude, né, na sua perspectiva de servir ao Senhor e cumprir o seu chamado, cumprir o seu ministério, até às vezes pastoral. Mas a questão aqui é essa: tem também aqueles que fazem barulho, aqueles que têm outros interesses, além do genuinamente espirituais. E a gente precisa percebê-los também.
Precisa saber quais são os interesses de muitos, né? Por isso, muitos acabam sendo mais rígidos do que o normal. Assim que eu me converti na minha adolescência, eu me tornei muito rígido. Eu me converti aos 13 anos de idade. Aos 15 anos, eu já tive uma compreensão do meu chamado pastoral, 2 anos depois da minha conversão, e essa convicção só foi se fortalecendo até que, aos 21 anos, aproximadamente, eu pude entrar no seminário, porque eu já tinha terminado o que na época se chamava segundo grau, né? Hoje é o equivalente ao ensino médio. Então, eu fiz o meu seminário, coisa e tal, fui um dos primeiros. Aliás, eu fui para o seminário com 18 anos, né? Com 21 eu já estava formado. Então, eu fui um dos primeiros a me formar no seminário, e então eu tive essa bênção, né, de poder servir ao Senhor. E até hoje faço assim. Já vou para 25 anos de ordenado, porque em fevereiro de 2000, eu fui ordenado pastor congregacional, né? Então, ano que vem, se Deus quiser, farei 25 anos de ordenação pastoral. Mas essa é a questão. É que os amigos de Jó, eles tinham também interesses sociais por trás de toda essa crítica, e mesmo que começando, né, de um modo genuinamente interessado na própria vida de Jó. Eles amavam Jó, estavam preocupados com Jó, mas a questão é que eles também tinham interesses próprios, além da preocupação com o seu amigo Jó. Tá legal? Então, ninguém aqui é criança, ninguém aqui é aquele vive no mundo de Poliana, né, no mundo de Nárnia. A gente percebe também que nas entrelinhas há aqui um jogo de interesses além do sofrimento, né, da preocupação genuína pelo sofrimento do seu amigo. Bom, o último amigo aqui, talvez o mais jovem deles, e ele só aparece no final, o que é também bastante interessante, porque alguns especialistas e críticos do livro de Jó acham que Eliú foi acrescentado depois, muito tempo depois, para dar uma espécie de mosaico com uma visão um pouco diferente das 3 visões anteriores, que eram reverberações da mesma opinião, apenas com um pouco de escalonamento, né? Então, Eliú aparece aqui, não sei se interpolado depois, ou se já era parte do texto original, isso não importa muito. O que importa é que ele está no livro. E para a gente, ele era o jovem, né? O mais jovem, que era o mais provável, ele era o mais jovem, portanto, o último a falar na cultura, né, hierárquica daquele período. E ele traz um contraponto aqui, bem interessante até, mas ele não estava totalmente certo. Mas ele se aproximou um pouco mais do que era o correto, né? Ele se aproximou um pouco mais do que os seus outros amigos anciãos. O que também é interessante para a gente, porque para a cultura de Jó, naquela época, isso era uma quebra de paradigma. O fato de o jovem ser apresentado num livro em que ele estava mais correto e os outros estavam errados, os anciãos, era uma quebra de paradigma para a cultura da época. Entende? Porque aquele era o mais correto. Ele se aproximou mais da verdade, enquanto que os outros se mantiveram rígidos e cada vez aumentando a rigidez nessa reverberação da teologia da retribuição, sem admitir que havia algum tipo de flexibilização do próprio Deus, que é soberano, né? Deus é soberano, então ele tem liberdade tanto para agir na teologia da retribuição, que foi ele próprio que criou também essa forma de ação, né? Já que é parte do caráter de Deus, quanto também ele tem liberdade, pela sua soberania, a deixar de agir pela teologia da retribuição o quanto ele quiser. Ele não está preso a agir porque ele começou a agir de um jeito, entendeu? Era isso que o livro também está querendo mostrar para a gente. Deus, ele está acima dos seus próprios métodos de trabalho conosco. Ele pode alterar isso o quanto ele quiser, ele é soberano. Ele só não vai fazer o que é contra a sua própria natureza. Por exemplo, Deus não vai pecar nunca, né? Porque, em tese, o pecado é alguém que peca contra Deus. Então, ele não pode pecar contra si mesmo. Ele não pode pecar contra a sua própria natureza. Então, se ele tem um caráter de santidade, ele vai agir de acordo com esse caráter, né?
colocando-se muitas aspas aqui, é como se Deus estivesse agindo com limites que ele próprio se impôs devido à sua natureza santa, tá? Então, Deus escolhe agir desse jeito. Bom, ele o apresenta, então, uma nova perspectiva, sugerindo que o sofrimento pode ser uma forma de instrução divina e não necessariamente uma punição. Então, perceba, os três amigos iniciais, Elifaz, Bildad e Zofar, eles trazem a seguinte lógica: Jó pecou, recebeu a retribuição, se arrepender e pedir perdão, Deus vai tirar o sofrimento de Jó. Essa era a lógica, tá? Eliú traz aqui uma nova perspectiva, um pouquinho diferente. Ok, eu até admito que Jó recebeu punição, então ele deve ter pecado mesmo. Mas olha só, não é só para punição, também tem uma questão didática aqui envolvida. Deus está querendo ensinar a Jó alguma coisa que a gente não está ainda percebendo. Então não é só punição pelo pecado de Jó, é também uma função didática. Então Deus está querendo ensinar a Jó através do seu drama, através dos seus sofrimentos, das suas perdas. Está bem errado? Não, não está errado. Tanto aquele que defende a teologia da retribuição, quanto o jovem Eliú, que aqui apresenta a perspectiva didática para os sofrimentos, eles estão certos. O erro deles é ficar rigidamente preso a essa única visão. Eliú rompe um pouco com aquela bolha dos três amigos, né? Ele rompe um pouco, trazendo uma perspectiva ligeiramente diferente. O que fez muita diferença até para a cabeça dos outros amigos de Jó, tá? Mas ele repreende tanto Jó quanto os seus amigos também por não compreenderem adequadamente a justiça de Deus, porque Eliú, dentre todos aqui, por ser uma jovem, ele talvez não tinha uma perspectiva de alcançar uma liderança, pelo menos a curto prazo. No mínimo para médio prazo, para longo, não é? É que, por ser uma jovem, se ele fosse chegar a ser líder, seria a médio e longo prazo. E nunca a curto prazo, como era talvez a perspectiva de Bildad e de Zofar, né? Mas então, esse jovem aqui, ele possivelmente também tinha essa perspectiva, só que era um pouco mais distante e ela está menos presente na cabeça dele. Esse sonho, talvez, de ser líder de um clã, do grupo, né? Então, a questão aqui é que ele está sendo um pouco mais flexível, mas ainda preso ao seu tempo, ao modo de pensar da sua geração, do seu tempo. Mas é digno de nota de que, se ele foi mesmo uma jovem, como aparentemente ele foi, ele tem essa perspectiva mais aberta, o que também mostra para a gente que é o que de fato Jesus, por exemplo, disse, né? Que não se coloca vinho novo em outros velhos. Por quê? Porque se você bota o vinho novo que tende a fermentar mais, né, no seu processo natural de fermentação, se criam gases do vinho, né? E se você coloca no outro, o outro era um recipiente feito com pele de animais, é geralmente o estômago de um animal. Então, pega-se o estômago de um cordeiro, quando mata o cordeiro, né, arranca, tira ali o estômago, limpa o estômago, ou então o próprio cordeiro mesmo, assim, o corpo do cordeiro, né? Você degola a cabeça, corta as patas, fecha todo buraco que tiver ali, né? Toda abertura que tiver, e então você deixa apenas uma abertura para poder colocar o líquido ali dentro. Então é a pele do animal, ou o estômago do animal, né? Mas geralmente era a pele na época, que se preparava para usar. Então o outro novo era um animal recentemente morto, cuja pele usada como odre, ela ainda estava flexível, por ser jovem, né? A pele não tinha ressecado muito ainda, então ela tinha flexibilidade. Então você colocava o vinho novo nessa pele, nesse odre, e ela ia esticando e aumentando à medida em que o vinho ia fermentando ali dentro. Agora, se você coloca um vinho novo no odre velho, o odre já está ressecado, não tem mais flexibilidade para expandir.
ele fica mais duro. E essa rigidez do odre faz romper o odre. E então se perde o vinho novo colocando no odre velho. Porque o vinho novo fermenta. O vinho velho já não fermenta tanto, ele já passou pelo processo de fermentação. Então não vai produzir muitos gases, entendeu? O que Jesus disse é o seguinte: a nossa mente, para aceitar o Evangelho, tem que ser como a mente de um odre novo. Ou seja, ela tem que ter flexibilidade para se expandir e aceitar novos pontos de vista. Isso vale tanto para a salvação, no caso da mensagem do que Jesus estava passando, quanto também vale para a nossa vida no cotidiano, como um todo. Você vai ter uma vida mais feliz aqui na Terra se você tiver uma visão expandida, flexível da vida, e não uma visão muito rígida. Geralmente as pessoas mais velhas têm uma visão muito rígida da vida. Entendeu? Por quê? Porque ela está acostumada àquela visão de mundo do tempo dela, e ela não vai mudar agora com 70, 80, 90 anos. Não vai mudar agora, né? Ela está muito presa àquela visão de mundo da geração passada, da geração dela. Agora, os jovens, como Eliú, eles têm uma visão mais flexível. E era o que Jesus quis dizer: você tem que ter a cabeça flexível para você poder entender um pouco melhor o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, eu fiz um parêntese grande até para falar aqui de Eliú, porque essa é uma grande lição que ele pode trazer para a gente, e está nas entrelinhas, né? Está de modo sutil no livro. Eliú, por ser jovem, tinha uma mente um pouco mais flexível, e isso fez que ele chegasse um pouco mais perto da verdade do que de fato Jó estava passando. Tinha também lá no finalzinho o interesse de Deus em trazer algum tipo de ensinamento para Jó. Mas ele também não acertou na mosca, não é? Eliú também estava um pouco mais próximo, mas ainda assim não compreendeu completamente, porque de fato era um segredo para todo mundo naquele período, tá? Então, esses são os amigos. Você tem Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Eliú sendo mais flexível, o mais jovem deles, enquanto os outros três mais inflexíveis, e um escalonamento ali, né, de mais inflexibilidade, enquanto os outros estavam na linha sucessória de mudança na liderança. Como Jó respondeu aos seus amigos? Isso aqui também é importante. Jó rejeita veementemente as acusações dos seus amigos, defendendo a sua integridade. Então, de fato, Jó, ele sabia o que se passava no seu coração, ele se conhecia. Ele provavelmente não tinha uma perspectiva também tão ampla quanto ele passou a ter depois de passar pelo sofrimento. Ele mesmo declarou que ele conhecia a Deus de ouvir falar. Agora que ele conheceu Deus pelo sofrimento, ele conhecia a Deus agora por andar com ele, não é? O sofrimento de Jó, por pior que tenha sido, aproximou Jó de Deus, porque ele já tinha um bom caráter. Ele já tinha o seu coração transformado como justo para querer agradar a Deus, não é? Então, foi só um reforço do que ele já tinha no seu caráter. E então, ele rejeita veementemente essas acusações de pecado, de hipocrisia, não é? Por que ele rejeita? Porque ele tinha completa convicção do seu coração limpo perante Deus, da sua integridade, da sua sinceridade perante Deus. Esses, portanto, eram os julgamentos, né, que eram injustos. Eram julgamentos que se falava apenas para manter uma compreensão que já se tinha antes, né, uma ideia pré-concebida. E não estavam levando em conta a situação pessoal de Jó, tá? Então, essa era as questões deles. Então, Jó responde a elas também, né? Jó clama por justiça divina, e também de compreensão dos seus amigos e do próprio Deus ainda, né? Buscando respostas para o mistério do sofrimento que vão além da visão simplista da retribuição divina, tá? A retribuição divina, ela é bíblica, Deus age desse jeito de um modo geral, mas não de modo simplista, tá bom? Deus se dá o direito de, às vezes, romper
com o seu modus operandi da retribuição divina e então poder variar de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. Tá legal? Esse é o conteúdo de hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, na próxima aula, vamos estudar Razão e Justiça, um tratado sobre a teologia da retribuição e o sofrimento humano. Vamos então aumentar a nossa compreensão sobre a teologia da retribuição. Faremos isso, se Deus permitir, na nossa próxima aula, tá bom? Pastor Aderson, estamos agora com o nosso tempo agora à sua disposição para, nesse finalzinho, entrar para as perguntas e respostas. Bom dia aos irmãos que já estão conectados aí conosco, a nossa irmã Zilmar Guimarães, a Ilma Dias também, dá bom dia para Creuza Pereira, também para Marli Miranda, também a nossa irmã Zuleida Vidal de Andrade, que esteve também conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida. Existem outras pessoas que passaram, estiveram aí conosco. Queremos também registrar como a Rosilane Melo também esteve conosco. Que Deus abençoe a vida da nossa querida irmã. Amados, agora é aberto para fazer perguntas. Estejam à vontade para fazê-las, se assim quiser, através do chat. É interessante, e eu até então não havia observado, analisado, né, a respeito do caráter, a respeito da personalidade, né, da forma como conduziu cada um dos amigos de Jó, né? Quanto mais as pessoas estavam, abre aspas, ambiciosas em querer algo, ao invés de serem um pouco mais flexíveis, que foi o mais jovem, que ironia, né? Que foi o mais jovem, não. Na verdade, era questão de provar que tinha condições de dar seguimento. Eu vou ficar com essa verdade aí para mim, no sentido de que precisamos ser flexíveis, né? Eu acho que a minha oração, então, a partir de hoje que eu seja firme no momento que precisa ser firme, flexível no momento que precisa ser flexível, mas com um detalhe, em todos os momentos rechaçado aí do amor de Deus. Fala, meu querido. É só importante, pastor Aderson, deixar claro aqui que ninguém aqui está também generalizando demais, né? Isso quer dizer, então, que todo idoso é inflexível e todo jovem é flexível? Não. Inclusive, hoje em dia, você até percebe na nossa sociedade uma inversão disso, né? Você vê pessoas com mais idade, por ter mais experiência, acaba sabendo que a vida não é assim tão rígida e ele acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, apesar de ter mais idade, né? Então, e muitos jovens também, por estarem ainda aprendendo, querendo ainda mostrar serviço também para uma sociedade cada vez mais competitiva, acabam, provavelmente, alguns, né, também assumindo uma situação de inflexibilidade nos seus pensamentos e depois vai quebrar a cara na frente e vai acabar sendo forçado a ser mais flexível, né? Então, isso não é uma regra que também tem que ser rígida, né? Tem que mudar, não vai mudar nunca. Não, não é isso. Há também variações, mas em geral, especialmente no mundo antigo, o livro de Jó mostra isso com um pouco mais de clareza, né? Os mais anciãos inflexíveis, talvez devido à sua visão de mundo mais fechada, e o jovem aqui, o caso de Eliú, com a mente um pouco mais aberta, tá? Na nossa vida, o que importa é a atitude. Então, você precisa correr a vida sendo rígido, como o pastor Aderson disse, naquilo que tem que ser, não é? Você, às vezes, tem que se manter firme, para manter para ficar o pé lá e manter firmeza em uma posição. Mas, ao mesmo tempo, você avaliar e ver, aqui eu tenho que ser flexível. Porque não adianta eu teimar aqui. Se eu ficar teimando, eu vou sempre errar e nunca vou chegar ao resultado, não é? Então, é interessante fazer essa ressalva para que não fiquem mal entendidos aqui, tá? Muito bem, se você ainda estiver me vendo aqui, provavelmente eu estou online ainda, mas o pastor Aderson caiu. Vamos aguardar um pouco até ele voltar, e então a gente termina, né, a nossa live. De fato, ele caiu e estou ainda aqui ao vivo, né? Então, se alguém quiser mandar perguntas ainda, tente mandar por aqui,
Caso eu receba aqui, eu respondo, tá legal? Muito bem, acabei de conversar aqui com o pastor Aderson, a luz dele caiu lá no Espírito Santo, né? E então nós recebemos a incumbência de finalizar aqui a nossa live, tá bom? Vamos fazer uma oração, apenas lembrando vocês dos nossos livros, já que não chegou nenhum tipo de pergunta, né? Então vamos finalizar aqui, ó, mostrando os livros. A Semente é a Palavra, tá bom? Para você que deseja conhecer um pouco mais sobre pregação narrativa. Isso aqui vai trazer bênção para você, conhecimento para você que é pregador e pregadora da Palavra de Deus. Também temos aqui o meu livro, Revelações Originais do Salmo 23, o Salmo 23 inteiro comentado à luz do hebraico bíblico, tá? Muita informação para você que já conhecia, que já memorizou o Salmo 23, mas que não compreendeu completamente todos os segredos do Salmo. Então, ele vai revelar para você esses segredos. O meu livro também, Proteção Divina no Curso da Vida, um comentário versículo por versículo, palavra por palavra, à luz do original hebraico do Salmo 91. Não é? Você vai conhecer a mensagem do Salmo 91 como nunca viu antes. E fechando o livro que é a base dos nossos estudos aqui nessa série, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Que bom que você está nos acompanhando em nossas lives, em nossos estudos, e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Adquira o livro, e aqui eu trabalho com muito mais detalhes, com muito mais profundidade, todos os assuntos que estamos tratando aqui. Faça contato comigo pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402, 021 998 58 5402. Muito bem, vamos agora fazer a oração final e após a oração nós vamos sair da live. Acredito eu que o pastor Aderson conseguirá depois tirar do ar a live de hoje, tá bom? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te agradecer e também de receber a tua palavra em estudo bíblico no dia de hoje. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, é como nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, que vamos tentar encerrar por aqui então. Que Deus abençoe a sua vida, paz e bênçãos e shalom. Shalom para você.